Eu me lembro que foi pelas primeiras vezes que eu ouvi Mozart, Bach, onde o Chico, todos os trabalhos na sua casa, no Grupo Espírita da Prece, era sempre acompanhado com a música. O Chico era um verdadeiro amante da música clássica, e nós vemos que a música eleva o nosso padrão espiritual. E a Daniela, com essa belíssima voz que Deus lhe deu, traz para todos nós esse conforto para o nosso espírito. Filho de peixe, peixinho já está também fazendo com que encaminhe nesse caminho da música para alegrar os nossos corações. A nossa irmã Lourdes dizia há pouco que nós sentimos falta desse convívio. Não é a mesma coisa fazer a reunião pelo Zoom ou pela internet. Esse convívio do plano espiritual que nos envolve, que nos abraça, que nos acalenta. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês. Na pandemia, eu nunca deixei de ir no centro um dia. Nossa casa nunca fechou. Fazíamos naquela altura 150 quilos de comida por semana, por mês. E hoje vocês vão ver que nós estamos fazendo 3 toneladas de comida por mês. E na pandemia, foi obras assistenciais, como as que nós dirigimos, foi que ajudou nosso povo carenciado e aqueles que estavam perdendo o emprego. Então nós vamos mostrar um pouquinho para vocês aquilo que vocês também são responsáveis, porque todas as vezes que eu vim para Portugal, a gente traz os livros para o trabalho no Brasil e o nosso trabalho que eu tenho aqui em Portugal, na SEV, com a pomadinha Chico Xavier. Vamos então ver esse vídeo. Eu gostaria que todos vocês se sentissem responsáveis por essa obra, pela ajuda que vocês sempre deram para nós podermos administrar esse momento difícil que a Terra atravessa. Vamos ver um pouquinho desse vídeo, que é muito bacana. E foi o nosso querido André Luiz que montou esse vídeo para nós. CEPAC, o Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier e a TV A Caminho da Luz desenvolvem um amplo trabalho na seara espírita. O CEPAC foi inaugurado em 14 de março
de 1901. Nesses mais de 121 anos de fundação, vem divulgando o postulado de Allan Kardec. Em abril de 2022, foi inaugurada a ampliação do núcleo Chico Xavier, com mais de 2.000 metros de área construída, podendo assim realizar várias tarefas assistenciais e espirituais, levando paz e luz, alimento e refrigério a muitos corações que chegam à casa espírita. Ainda em abril de 2022, foi inaugurada a Praça Chico Xavier, uma justa homenagem do município de Itapira ao grande médium mineiro Francisco Cândido Xavier. Atualmente, são mais de 2,5 toneladas de refeições feitas mensalmente, além das 300 cestas básicas entregues por mês e mais de 100 pessoas por semana tomando café solidário. São centenas de famílias amparadas materialmente. O CEPAC realiza anualmente a pomadinha Chico Xavier, totalizando mais de 20.000 potes, que são feitos e distribuídos gratuitamente por todo o Brasil. A pomadinha Chico Xavier também é realizada em Viseu, Portugal, pelos amigos da Associação Social, Cultural e Espiritualista de Viseu, ASTEV. O CEPAC conta hoje com mais 2 departamentos: o Grupo de Estudo Espírita Chico Xavier, em Pouso Alegre, Minas Gerais, e o Grupo de Estudo Espírita em Jundiaí, São Paulo, sob a orientação do Dr. Adroaldo Modesto Gil, benfeitor do CEPAC. Aos domingos pela manhã, iniciou-se uma nova tarefa: o auxílio espiritual presencial nas macas. São dezenas de pessoas que mensalmente vêm em busca de paz e reconforto físico e espiritual. A TV A Caminho da Luz possui um canal no YouTube passando de 6 milhões de visualizações. Por meio de lives, estudos, palestras e músicas, a TV vem disseminando o espiritismo na internet. Enfim, essas são algumas das atividades desenvolvidas pelo CEPAC e seus departamentos. Essas são algumas atividades que nós desenvolvemos no Brasil, e essa instituição, esse mês de outubro, nós teremos o Núcleo Chico Xavier fazendo 3 toneladas de comida, e nos 2 postos que nós dirigimos, Jundiaí e Pouso Alegre, nós temos mais 1 tonelada de comida por mês, e a casa então organiza 4 toneladas de comida que vão ser realizadas nesse mês de outubro, não é? Então nós percebemos que é uma casa muito atuante, é uma cidade relativamente pequena, 80.000 habitantes. Para o Brasil é uma cidade pequena, e realmente nós percebemos que a fome é realmente algo que nos faz, talvez daqueles 4 itens que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Cristo como cidador, onde ele demonstra que 4 são os grandes problemas da humanidade. O primeiro, ele cita exatamente a miséria, como é difícil as pessoas que passam a necessidade. Eu confesso que eu tenho ficado velho, e conforme a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais emocionalmente frágil. E as cenas que eu tenho visto são cenas que muitas vezes nos faz arrancar algumas lágrimas dos olhos. Há pouco tempo ainda, dentre as muitas histórias que nós temos, há uma mulher com 4 filhos pequenos e foi à porta buscar uma marmitex, vocês chamam de marmita, e nós então entregamos àquela mãe quando a criança mais velha, de 7 ou 8 anos, pediu para pegar a marmita. E começou a pegar a marmita como se fosse uma pedra preciosa e começou a chorar. Eu perguntei: o que foi, meu filho?
E ele olhou para sua mãe com as lágrimas nos olhos e dizia: mamãe, hoje nós vamos ter comida. A fome, sem sombra de dúvida, é algo que nos atemoriza, é algo que assusta. Depois Kardec diz que as decepções é a segunda marca que mais nos deixa angustiado na terra, ainda pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo e pela nossa vaidade. Depois nós temos as dores físicas, que são as doenças, quando vem visitar a nossa casa. E depois nós temos a perda de entes queridos, que ainda nos faz sofrer pelas ligações do elo emocional que todos nós criamos. Quando nós fomos inaugurar o núcleo, a Praça Chico Xavier, nós, naquela altura, recebíamos do Dr. Adualdo Modesto Gil, que nos pedia para colocar no papel as experiências que nós tivemos de 1985, quando nos adentramos pela primeira vez à casa de Francisco Cândido Xavier, e as experiências que nós tivemos até 2002, quando nós estivemos em Uberaba para acompanhar o seu féretro, para acompanhar o seu enterro. Foram 2 dias de enterro, cobertura das televisões do mundo todo, e mais de 200.000 pessoas acompanharam o velório de Chico Xavier. E eu confesso a vocês que não foi simples relembrar aqueles momentos à frente de Chico Xavier. O nosso querido André Luiz, o nosso filho, transcrevia aquilo que nós íamos relatando, mas nós começávamos na acústica da alma a relembrar aqueles momentos que vivenciamos à casa de Chico Xavier, e as emoções eram incontidas por relembrar desse grande trabalhador que Jesus nos ofereceu na condição de um missionário. Eu relembro que nós não estamos aqui para colocar Francisco Cândido Xavier num redoma como uma criatura santificada. Nós estamos aqui falando de uma criatura que foi convidada por Jesus para levar para as terras de Veracruz o espiritismo cristão. Nós temos 2 momentos do espiritismo no Brasil. Nós temos um momento do espiritismo antes e depois de Chico Xavier. Vocês perceberam que a nossa casa espírita que eu dirijo, ela é muito mais antiga do que o nascimento de Chico Xavier. Chico Xavier nasceu 2 de abril de 1910 e a nossa casa ela é de 13 de março de 1901. Uma peculiaridade muito interessante foi que quando eu encontrei no centro, quando há 28 anos atrás eu cheguei em Itapira, em 1994, eu fui para Uberaba. Quem sabe eu conseguia conversar com Chico Xavier, porque eu havia sido transferido pelo banco. A minha profissão, a minha carreira profissional era gerente de banco. Eu passei por várias cidades. Ainda muito novo, quando eu cheguei em Itapira, já que eu tive muita dificuldade de ir para essa cidade, porque eu já era um gerente das maiores praças do banco, mas como eu tinha 2 crianças pequenas, tinha dificuldade, porque morava num apartamento pequeno, a minha esposa com os filhos não podiam sair na rua. Naquela época, o gerente de banco era muito blindado pelas questões de assaltos, pelas questões de sequestros. Então nós tínhamos na nossa época muita dificuldade
E eu pedi ao nosso diretor se eu poderia ir para o interior, sair de Campinas, que é uma praça grande, e ficar uns 2, 3 anos no interior, para com que os meus filhos pudessem estar numa casa, ter um quintal para brincar, porque o André Luiz sempre foi hiperativo, sempre foi aquela criança que fazia 5, 6 coisas ao mesmo tempo, não é? E recebemos então um convite para ir para Itapira. E chegando lá, indo a Uberaba, eu estava numa fila e o Chico mandou me chamar. E sentei perto dele e o Chico disse para mim: ai, meu filho, você está indo para uma cidade que eu tenho o título de cidadão. O Chico, você não precisava falar absolutamente nada para ele. O Chico, além da mediunidade extraordinária com o plano espiritual, Francisco Cândido Xavier tinha uma mediunidade que nós chamamos anímica, que pertence a ele, que é uma mediunidade extraordinária. Chico foi a maior antena parabólica mediúnica que a Terra já conheceu. Então, nós, quando tivemos lá em 94, o Chico nos contava, eu era muito novo, e o Chico falando da minha ida para Itapira, e o Chico, num determinado momento, me diz: meu filho, você está na cidade que foi programada para você. Eu não consigo te ver fora de Itapira. E eu, naquele momento, por 2 vezes, eu tive o mesmo pensamento. Eu disse: o Chico está louco, porque eu sou muito novo. Imagina se eu vou ficar em Itapira, se eu, novo como sou, tenho uma vida toda promissora pela frente. E, logicamente, o diretor do banco concordou que eu mudasse, desde que eu me comprometeria a 2, 3 anos voltar para uma capital no Brasil, seja ela qual for, porque o banco havia investido muito dinheiro em mim, com cursos superiores, com cursos de preparação bancária. E quando o Chico diz isso, eu fiquei pensando: o Chico está louco. E o Chico, quando ele ia responder alguma coisa, ele entortava o dedinho assim, e ele ficou olhando para mim e dizia assim: meu filho, eu não estou louco não. Você tinha que ter um cuidado para pensar perto do Chico, que era uma coisa terrível, não é? E ali o Chico começou por 40 minutos me contar todas as dificuldades que eu e a minha família iríamos enfrentar em Itapira. O Chico falava dessa obra assistencial já, não é? Em 1994. O Chico já falava que nós íamos desenvolver uma obra muito grande. E eu falava: gente, de que planeta que o Chico é? Imagina se eu vou criar alguma coisa. Eu nunca criei nada. E o Chico foi falando tudo que nós íamos passar, as perseguições, as dificuldades, os problemas. E nós fomos realmente, com o depassar do tempo, percebendo que Chico Xavier realmente tinha uma mediunidade extraordinária e ele conseguia ver o futuro. Quando havia necessidade, ele revelava para as pessoas. Então, a primeira parte desse livro, Chico Xavier, Uma Gota de Amor, vem então contar esse relato da minha convivência com Chico Xavier, das minhas experiências, daquilo que eu vivenciei no Grupo Espírita da Prece, na casa de Chico Xavier, que eu vivenciei no Abacateiro, que era um terreno enorme, que tinha um pé de abacate, e ali o Chico atendia milhares e milhares de pessoas, doando cabazes, doando leite,
doando pãozinho, e assim eram as atividades de Chico Xavier. A segunda parte do livro, quando veio a pandemia, o Dr. Adroaldo Modesto Gil, que é o benfeitor espiritual que atua pela nossa mediunidade, dirigindo todo o trabalho nosso no Brasil e também o trabalho da Pomada em Portugal, todas as nossas atividades direcionadas por ele. Quando veio a pandemia, ele disse para mim: meu filho, reúna a família e nós vamos transmitir pela TV A Caminho da Luz todos os dias o culto do Evangelho. Sentei com a minha família, conversamos, porque nós tivemos que rever, que mudar as nossas concepções, cancelar projetos e trabalharmos todos os dias à noite para o culto do Evangelho. E assim começamos. Mas o Dr. Adroaldo já havia dito, essa pandemia é de longa duração e vai deixar muitos estragos, onde a mensagem do Evangelho é que vai ajudar muitas pessoas. E hoje nós temos apenas um número de 6 milhões de pessoas que acompanham quase que todos os dias o nosso Evangelho. É a segunda maior TV espírita pelo YouTube do planeta. Mas nós, a pedido do Dr. Adroaldo, queríamos saber, porque tanto os brasileiros como uma enormidade de irmãos portugueses que nós fomos conhecendo ao longo desses anos, começaram a nos acompanhar. E nós pedíamos agora, no final do ano passado, que as pessoas dessem o seu testemunho. Por que a televisão viralizou tanto? Por que tantas pessoas vieram para assistir o culto do Evangelho? E eu confesso a vocês que nós ficamos surpreendidos com os depoimentos de pessoas que estavam para se suicidar, de pessoas que estavam para cometer o aborto, de pessoas que estavam depressivas, de pessoas angustiadas, de pessoas que estavam com seus entes queridos adoentados, com pessoas que perderam vários familiares com o Covid. E aquilo começou a proliferar. Começou-se as pessoas a divulgar o link e começou então, das milhares de mensagens, selecionamos algumas, porque é impossível colocá-las todo no livro, mas pegamos algumas dos mais diferentes aspectos da dor humana para colocar nesse livro. E a terceira parte do livro é muito interessante, que a própria Lourdes, quando nós estávamos conversando, ela me fez essa questão e me fez essa pergunta. Muitos portugueses sempre me perguntaram se realmente Chico Xavier esteve em Portugal. Nós sabemos que o Chico esteve na França um período de tempo, ele esteve na Inglaterra por 3 meses consecutivos, ele esteve também na Espanha. Mas há uma pergunta que ninguém achava: Chico Xavier esteve em Portugal, afinal de contas, ou não esteve? Vamos relembrar que Chico Xavier teve como seu benfeitor espiritual Emmanuel, que na verdade Emmanuel quer dizer Deus conosco, e Emmanuel é simplesmente a figura de um português, que foi o padre Manuel da Nóbrega, que em 1500 foi para o Brasil para a colonização do nosso povo indígena. Então nós vamos perceber que Chico Xavier sempre teve uma ligação muito forte com Emmanuel, não é? Bom, respondendo essa pergunta, nós vamos dizer, para a surpresa dos nossos irmãos portugueses, que o nosso Adroaldo, como também é filho de português, pediu para que nós falássemos um pouco disso.
Em 1965, na revista psicológica, nós vamos encontrar uma entrevista do nosso irmão Isidoro Duarte, que àquela altura era presidente da Federação Espírita Portuguesa. Isidoro Duarte tinha uma revista, que era uma revista psicológica, onde se intitulava Estudos Psicológicos, e depois de um certo tempo, Estudos do Psique. E ele, em 1965, conta que um belo dia ele estava em casa, quando, um pouco antes do almoço, toca a porta. E ele abre a porta e ele fica surpreso, porque estava a porta da casa dele em Lisboa, simplesmente Chico Xavier e Valdo Vieira. Então confirma historicamente que Chico Xavier esteve fisicamente em Portugal. Ontem eu estava falando em Porto Salvo e dois irmãos dizem: não, mas o Chico esteve em Fátima. Não, o Chico não esteve presencialmente em lugar algum. O Chico só esteve em Lisboa por um dia. Ah, mas ele teve espiritualmente. Isso é outra história. Nós estamos falando, o Chico Xavier, ligado ao seu corpo físico, ele esteve sim em Portugal uma única vez. Um dia, não é? No qual Isidoro, surpreso, porque Isidoro já conhecia Chico Xavier. Isidoro já tinha estado no Brasil e já havia convidado Chico para conhecer Portugal. E ele aproveita a vinda do Valdo e a vinda do Valdo, que na época o Valdo estava no auge, ele não havia abandonado a doutrina espírita ainda, porque ele depois de alguns anos abandonou a doutrina espírita. Mas essa entrevista, que está na íntegra, tem uma peculiaridade. Existem momentos da fala do Chico que nós que estudamos profundamente a história de Chico Xavier não conhecíamos no Brasil. E aqui vem um resgate. Esse livro, por exemplo, só vai ser lançado no Brasil no dia 2 de abril, que é o aniversário e as comemorações de Chico Xavier. Então nós vamos ver aqui um pouquinho essa história, que é muito interessante. Lógico que nós pegamos alguns itens, porque, como eu já disse, é uma entrevista longa, é uma entrevista que precisa realmente ser estudada, porque tem coisas aqui que nós, os brasileiros, não sabíamos, que o Chico revelou ao Isidoro Duarte, não é? Mas vamos ver um pouquinho, que vale a pena pegarmos alguns pontos para estudar na tarde de hoje. Pergunta o Isidoro: e qual a vossa impressão de Portugal durante esta ligeira permanência? É interessante que o Isidoro queria saber: Chico, você está aqui por algumas horas, o que você sentiu de Portugal, do povo de Portugal? E é interessante que ele narra: agora toda a sua alma lhe transparece nos olhos, cheio de bondade. O Chico não consegue responder. O Chico fica emocionado, extremamente emocionado com essa pergunta. Quem responde é o Valdo, quando ele diz: de Portugal, exclama o Valdo, gostamos imensamente. Sentimos que é a nossa terra-mãe, em que os espíritos são abertos. Recebem os amigos de sorriso nos lábios e no coração. Gostamos imensamente desta vibração de paz e ambiente doméstico. Então Valdo retrata que realmente, primeiro relembrando ao Isidoro, que Portugal
nós temos a total consciência no Brasil que trata-se da nossa terra-mãe. Uma outra característica importante na sua fala é que os espíritos são abertos. Não é? Então ele fala da recepção que ele teve aqui no mundo espiritual e no mundo físico. Recebem os amigos de sorriso nos lábios e no coração. E realmente, de 1965 para 2022, nós podemos atestar que Portugal continua o mesmo. Portugal continua recebendo as pessoas com essa vibração, com esse amor, com essa alegria, com esse entusiasmo, e realmente Valdo foi muito feliz nessa colocação. O nosso interlocutor, que é o Isidoro, demonstra enorme satisfação ao pronunciar essas palavras. Um clarão de alegria lhe envolve o rosto. Com certeza, os três ficaram muito emocionados, era um momento de muita luz. Os espíritos que acompanharam Chico Xavier, os espíritos que estavam ali com Isidoro, logicamente, estavam muito felizes. Vamos celebrar que a primeira obra de Chico Xavier, em 1932, foi exatamente Parnaso de Além-Túmulo, que foi um livro que marcou não apenas o Brasil, não apenas Portugal, mas o mundo todo. O mundo literário, o mundo que gosta de poesia, o mundo que curte os poetas, porque foi o primeiro livro que o Chico publicou pela Federação Espírita Brasileira, onde Emmanuel convida os poetas portugueses, os poetas brasileiros, para compor essa belíssima obra, que foi realmente uma obra devastadora no campo que até hoje a neurolinguística, recentemente, o professor da Unicamp faz um trabalho de doutorado mostrando que esse livro está totalmente correlacionado com o Livro dos Espíritos. É um trabalho belíssimo do Dr. Alexandre, que na neurolinguística consegue mostrar que o livro Parnaso de Além-Túmulo é um livro em consonância com o Livro dos Espíritos. Já demos algumas voltas. Acrescenta: e observamos Lisboa de avião, gostamos imensamente. Em toda parte exclama o Chico, em toda parte exclama o Valdo. Estivemos em Belém. O Chico esteve em alguns lugares em Lisboa? Sim, esteve em Belém, onde vimos a torre. Estivemos no Rossio, nos restauradores, na Lisboa antiga. Então o Chico aproveitou bem a sua manhã. Quando chegou aqui, ele conseguiu dar uma volta ali na Lisboa antiga e viu algumas coisas que lhe interessavam. E o Chico arremata: tudo maravilhoso, tudo muito bonito. Isidoro pergunta: de todas as obras mediúnicas que tem recebido, quais as que considera de maior valor? Vamos relembrar que nessa época, em 1965, Chico Xavier já havia recebido os livros mais importantes pelo seu meio mediúnico. A maioria dos livros da obra de André Luiz, de Emmanuel, de Humberto de Campos, Meimei, Sheila, Dr. Bezerra de Menezes, os livros que mais marcaram a mediunidade de Chico Xavier já havia sido escrita. Então,
Isidoro queria saber, àquela altura, qual o Chico acha que tem maior valor na sua consideração. Para falar com franqueza, não tenho opinião sobre isso, porque funciono como um amigo muito fraco dos espíritos. Eu queria aqui fazer uma menção que julgo ser importante, é que Chico Xavier sempre se colocava diante dos espíritos como um ser simples, um médium fraco, um grão de areia, uma gota d'água no oceano, um pé de grama, um cis. Como ele mesmo dizia, eu sou um cis. De tal é a minha pequenez. Continua. Por exemplo, em 1944, quando surgiu o processo da família de Humberto de Campos contra os espíritas, queriam processar-nos por eu receber as mensagens. Então, perguntei ao espírito dele. Aqui vamos fazer uma referência, porque como tem sempre pessoas novas, que às vezes não conhecem muito bem a obra de Francisco Cândido Xavier, Humberto de Campos foi um grande cronista, um poeta. Ele era um homem de uma cultura no Brasil muito grande. Ele era simplesmente, naquela época, o presidente da Academia de Letras. Era um homem fantástico. E ele foi o grande defensor de Chico Xavier, quando Chico Xavier ele lança o livro Parnaso de A Leitura. E quando Humberto de Campos desencarna, Emmanuel, mentor de Chico Xavier, convida Humberto de Campos para continuar a escrever pelas mãos de Chico Xavier. E a família de Humberto de Campos entra na justiça para receber os direitos autorais. Eu queria aqui que nós prestássemos atenção, porque aqui tem um detalhe interessante. O nosso irmão Chico Xavier revela ao nosso irmão que está o entrevistando, Isidoro Duarte, uma conversa que ele teve, Chico Xavier, com Humberto de Campos como espírito. Olha que interessante. Ele diz assim: afinal, como é isso? Eu não recebo nenhum dinheiro por esse trabalho. Concentro-me fora das horas da minha profissão. Recebo os seus livros, entrego e não alfigo provento. Cumpro o meu dever e não reclamo. Mas agora instauraram-me um processo. Como vou eu resolver essa questão? Ele pergunta ao espírito. Olha, uma conversa entre ele e Humberto de Campos. Como é que eu vou resolver isso? Primeiro, todos nós sabemos, eu fiz 3 palestras, mas poderia ter feito 10 palestras com esse tema de Chico Xavier dando essa entrevista, porque é uma entrevista longa e cheia de detalhes. E agora nós vamos ver Humberto de Campos responder, porque Chico Xavier, ele publicava um livro e ele doava para as instituições que ele queria, para que essas instituições pudessem arrecadar dinheiro para tocar as obras assistenciais. E isso foi uma das coisas que nós aprendemos com ele, porque todos os livros da produtora, o do André, o nosso, todos os livros são assinados um documento em cartório doando os direitos autorais para o CEPAC, não é? E aí Humberto de Campos diz assim: olha que conversa humorada. Está na posição, você, Chico, de um amigo que escreve cartas a outro amigo que está sem ordem
de escrever. Olha, Chico, eu também não posso fazer nada, porque você é um amigo que está escrevendo carta, segundo os meus familiares, sem ordem. E eu fico imaginando o Chico como levava tudo isso assim, de maneira bastante prestativa, de maneira bastante inteligente, tudo isso, né? Agora sim, agora ele vai responder a pergunta que o Isidoro tinha feito. De maneira que eu estou nessa situação, ele conta ao Isidoro, recebo as mensagens e quanto mais tempo passa, mais alegria tenho com o trabalho mediúnico. A gente vê uma coisa engraçada, né? No movimento espírita tem muitos médicos cansados. Ô fulano, você não foi no trabalho? Ah, eu estava cansado. Olha, eu participei de alguns trabalhos de Chico Xavier e confesso a vocês que a maioria das pessoas que vem no centro e pergunta assim para o Marcos ou para a Luz, que hora começa o trabalho? Que hora termina o trabalho? Principalmente quando termina. 7h30 da noite nós estamos sentados na mesa com o Chico Xavier. Milhares de pessoas à porta. E começava a trabalhar. Nós, eu tive a oportunidade de algumas vezes falar do Evangelho, que as pessoas da mesa que ele pedia comentavam o Evangelho, e o Chico escrevendo. Até tipo 2h30 da manhã. Aí 2h30 da manhã, ele ia ler as mensagens. Mais uns 40 minutos. Aí depois disso, o Chico ia cumprimentar as pessoas. Até mais ou menos umas 7, 8 horas da manhã. Às vezes 5 horas da manhã. Aí, por algumas vezes, nós levantávamos da mesa, o Chico fazia assim, ó. E a gente, lógico, ia correndo, né? O que será que o Chico quer? E ele baixinho falava assim, vai em casa, meu filho, para tomar um cafezinho. Ah, mas nós não pensava duas vezes. Nós chegávamos antes do Chico. Eu já dava um jeito de sair dali e parar na porta da casa do Chico, para quando ele chegasse eu já estava lá. Aí o Chico tomava um café conosco, daqui a pouco ele dizia assim, meus irmãos, Emmanuel está me chamando para o trabalho. Vocês me dão licença? Pegava assim um calhamaço de folha, ia para o quarto com uns papéis, umas canetas, daqui a pouco 2, 3 horas depois. Isso é vocês pensar quem quer ser médium. Porque médium não é vir no centro 1 hora e achar que é médium. Mediunidade é mais que isso. E aí o Chico chegava depois de 3 horas e a galera falava assim, eu vim tomar um outro cafezinho. Já fiz bastante trabalho com a espiritualidade. Médium, antes de desenvolver a mediunidade, nós temos que desenvolver o que esse homem desenvolveu. A moralidade. O Espiritismo nos ensina que nós temos 2 planos da vida, que é o plano físico que nós estamos e o plano espiritual que está ao nosso lado. Aprendemos no Espiritismo o que é afinidade. Os afins se atraem. Agora, vamos fazer uma reflexão? Todos concordam em fazer uma reflexão de ontem, que foi sábado? Como é que foi seu dia? Tem gente que fala, Sérgio, você consegue ver as minhas companhias espirituais? Eu digo, vamos ver juntos. A pessoa fala, vamos. Eu digo assim, vamos fazer uma reflexão. E eu no final, eu vou dizer quais os espíritos que estão perto de você. Como é que foi o nosso dia ontem? Nós acordamos pela manhã e nós cumprimentamos a esposa e o marido. Bom dia, meu bem. Como é que foi a noite? O cafezinho está pronto. Bom dia. Os filhos vêm. Oi, meu filho, como é que foi a noite? Depois nós vamos sair para o trabalho, pegamos o carro, vamos andando. Daqui a pouco alguém dá uma fechada no nosso carro. E eu sei que vocês vão dizer assim, porque são espíritas cristãos.
Vá em paz, meu irmão. Cuidado na estrada, meu irmão. Que Jesus te acompanhe. Eu sei que aqui ninguém faz referência à mãe dele. Porque lá no Brasil, coitada de Nossa Senhora. Porque as mães é lembrada toda hora. Não é? Aí passa o dia, nós vamos tomar um café no bar, porque o português gosta de tomar café no bar, não é? Aí chega no bar, na confeitaria, na padaria, pede um café, mas demora para vir. Eu sei que vocês pacientemente dizem assim, não tem problema não, eu estou com todo o tempo do mundo. A gente não reclama. Então vamos analisando como é que foi o nosso dia ontem. Aí chegou o cachorro perto de nós acariciamos o cachorro, damos um pontapé na bunda do cachorro. Como é que é o nosso comportamento? E aí, depois dessa avaliação, nós temos condições de saber quais são as suas companhias espirituais. Se nós estamos bem, ajudando o próximo, procurando ser fraterno em nosso dia a dia, quais são os espíritos que vão nos acompanhar? Espíritos bons. Agora, se eu estou o tempo todo irritado, zangado, xingando, bravo, com cólera, quais os espíritos que vão me acompanhar? Não precisa um psicólogo. Cada um de nós somos capazes de perceber quem são as nossas companhias espirituais. Por isso que ele fala aqui da questão da afinidade. Olha que coisa linda, ó. Recebo as mensagens, quanto mais tempo passa, mais alegria tenho com o trabalho mediúnico. Sinceramente, a mediunidade nunca me deu o menor cansaço. Sinto-me feliz. Em Espanha, falando ao Valdo, eu lhe disse que a minha maior alegria é estar em contato com os amigos espirituais. Sei que estão ali, que nós iremos encontrar. São leais, criaturas maravilhosas, nós é que julgamos ser os seres viventes. Agora, saber opinar sobre os livros. Interessante, tem um outro momento da entrevista que o Chico fala assim: olha, Isidoro, o meu trabalho é dividido em duas formas. A primeira, trabalho com os espíritas, e segundo, o trabalho com os espíritos. O trabalho com os espíritas são as sessões públicas de receituário, de mensagens para os familiares, o chamado Correio do Além. E o trabalho com os espíritos é um trabalho numa sala para recepcionar os livros. E o trabalho com os espíritos é da seguinte forma: por exemplo, Chico, esse livro, Vinha de Luz, ele vai ter uma duração de 20 horas. Parnaso de Além-Túmulo, um livro de 200 horas. O livro de Nosso Lar, 50 horas. Os espíritos detalhavam o tempo que ele ia trabalhar naquela obra. Veja a disciplina. Veja a disciplina desse trabalhador, que realmente todos nós começamos a entender um pouquinho essa grandeza, não é? Depois ele fala um pouquinho que quando ele vinha da Espanha para Portugal, ele falava ao Valdo: eu lhe disse que a minha maior alegria é estar em contato com os amigos espirituais. Sei que estão ali, que nós iremos encontrar, são leais, criaturas maravilhosas. O Chico tinha uma visão do mundo espiritual muito interessante. Em Itapira, eu tenho um amigo que em 1974, quando o Chico lá esteve, ele conta que o Chico pegou no braço dele. Era comum isso, o Chico pegava no braço da pessoa para andar.
O Chico gostava muito de ir nessas ruas de comércio. O Chico gostava de passar pelo comércio, de ver. E ele conta que num determinado momento o Chico começou a andar assim, ó, torto. Ele diz: Chico, você está passando mal? O Chico diz: não, meu filho, eu estou desviando os espíritos. O Chico não tinha noção o que era encarnado e o que era desencarnado. Uma vez perguntaram a ele: Chico, você precisa tirar carteira de motorista para você aprender a dirigir. Eu não posso. Aí o Chico ganhou um carro. Agora você vai ter que tirar a carteira de motorista. Eu não posso. Mas por que não, Chico? Porque eu não sei o que é encarnado, o que é desencarnado. Eu vou matar todo mundo que estiver na minha frente. O Chico não tinha noção do que é encarnado, o que é o plano espiritual, de tal a visão, de dupla visão perfeita que Chico Xavier tinha. Era algo extraordinário. O trabalho mediúnico. Quantas cartas recebe por dia? 1965. Eu comecei aí na casa do Chico em 1985. E eu sabia que o Chico respondia as cartas. E nós levávamos para o Chico selo para ele pôr nas cartas. Ora, 1965, o Isidoro pergunta. E ele diz: olha, umas 60 cartas informam o Chico, mas do ponto de vista de pedidos, vão a mais de 500 por mês. O Chico não lia as cartas, eram milhares de cartas. Eu tive a oportunidade de entrar numa sala em 1985, eram milhares de cartas. Como é que o Chico respondia tudo isso? O Chico desenvolveu uma mediunidade, está no livro dos médiuns, aonde ele punha uma carta na mão e ele sabia todo o teor daquela carta. E mandava uma mensagem ou fazia um pequeno texto e respondia todas. Todas. Era impressionante. Como é que o Chico... Eu me lembro de um relato de um guarda municipal, teve uma época, guarda da Polícia Militar de Minas Gerais. O Chico começou a ter muitos problemas de pessoas que queriam invadir a sua casa. Pessoas, pais, mães desequilibradas, que havia perdido o filho e queriam uma mensagem. Então tentava pular o muro da casa dele. Então tinha uma época que ficava um guarda na porta da casa de Chico Xavier 24 horas. E uma vez esse guarda, o Chico sempre pedia: vamos comigo comprar jornal. E ele disse que o Chico ia lá, pegava meia dúzia de jornal, pegava ali umas 8, 10 revistas, e ele dizia assim: Chico, o senhor permite que eu possa fazer uma pergunta? Ele disse: sim, pode fazer. E esse guarda, eu acabei tendo amizade com ele, um deles, e ele me contou isso. E você, Chico, como é que você lê tudo isso? Com tantos livros que você recebe, com tantas cartas para os familiares, como é que você acha tempo para ler tudo isso? Ah, meu filho, eu desenvolvi uma mediunidade que eu ponho o jornal na mão, eu fecho meus olhos, em questão de segundos eu sei todas as matérias que estão aqui. É só nós irmos lá no livro dos médiuns, nós vamos ver que é uma mediunidade raríssima. Apenas espírito de grande envergadura moral e espiritual é que tem esse tipo de mediunidade. Além disso, ele trabalhava, e quanto a receituários e conselhos de caráter espiritual, andam por 800 em cada sessão, no mínimo. Para se avaliar melhor, diz o Valdo, basta saber que a comunhão espírita cristã, que colaboramos modestamente, tem 20 departamentos de diversas assistências e divulgação espiritual.
numa reunião, o Chico recebia 800, 1000 e poucas mensagens para aquela multidão de pessoas que iam atrás de um receituário. O que era um receituário? Era uma receita de um remédio fitoterápico ou homeopático, que naquela época era muito barato, e o Dr. Bezerra que receitava tudo isso. Chico trabalhou muitos anos com isso, né? Quando um irmão espiritual idealiza novo livro, fazem primeiro esquema, ou o texto vai surgindo sem combinação prévia. Aqui também é uma coisa interessante, para estudarmos Chico Xavier, nessa entrevista, um detalhe que vale a pena nós acompanharmos. E sem combinação, responde o Chico, apenas nos apresentam questão do horário. O Espírito Emmanuel costuma dizer: as nossas sessões públicas são com os espíritas e as privadas com os espíritos, como eu já tinha dito naquela questão anterior. Nas primeiras, desejam as mensagens de acordo de 800 a 1000 pessoas em cada noite. Por aqui vocês têm uma ideia quantas pessoas iam a Uberaba cada dia de atividade de Chico Xavier. O que recebemos é de acordo com a média geral e eles atendem de harmonia com o que se lhes pede. Nas sessões privativas, ditam o que entendem. Então Chico conseguia dividir 2 momentos do trabalho mediúnico, com os espíritas e também com os espíritos, né? Aqui eu já comentei um pouco, mas vale a pena nós revermos, né? Então recomendam-nos horário para tantas noites, 20, 50 ou 100 horas de trabalho por livro, exceto aos domingos, e nós vibramos com o livro à medida que vai sendo recebido e temos as nossas simpatias por certos personagens. Acho muito curioso, diz o Chico, uma vez estava a receber, diz o Valdo, uma vez estava a receber um romance e comecei a interessar-me por certa figura. Meu Deus, o caminho que vai tomar esta luta? Então Emmanuel disse: esteja tranquilo, porque nós não escrevemos ficção. O que escrevemos já aconteceu. Não posso mudar a situação do personagem, tendo ele errado como errou. Na verdade, nós vamos perceber que esse é um livro que está mencionado aqui, o livro de Balzac, que é um livro que o Valdo recebeu. Era um médico que havia cometido muitos equívocos no seu tempo, muitos crimes, muitos erros, e ele não estava conseguindo terminar o livro, porque Valdo estava incorporando o personagem, estava ficando com dó do personagem, estava ficando aflito com essa história. E aí então, quando ele fala no livro de Balzac, que o Valdo estava recebendo, levou o médium a interessar demasiadamente pela sorte de um médico que na obra sofria com luta livre. Eu vou lembrar também que Valdo Vieira foi odontólogo, ou seja, dentista. Mas André Luiz pede que ele estudasse medicina, mas que não poderia abrir um consultório médico, não ia trabalhar no hospital, ia trabalhar na comunhão espírita, trabalhando com os carenciados, somente com a comunidade pobre. E Valdo fez o curso de medicina, mas não suportou e acabou desviando-se do caminho. E partindo para o encerramento dessa primeira parte, eu resgatei nas minhas palestras em Portugal alguns poemas que eu julgo ser
poemas interessantes do nosso querido poeta João de Deus. Chico Xavier